Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, se houver. Inciso 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por: inciso 1. Aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30, ao final do semestre. Inciso 2. Divulgar semestralmente. A linha B. O relatório de gestão fiscal. A linha C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3. Elaborar o anexo de política fiscal do Plano Plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5º, a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassado os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos e verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, inciso 1, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Inciso 2, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9. Parágrafo 1º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional, e enquanto perdurar a situação, além do previsto no inciso 1 e 2 do caput.
Inciso 1. Serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação para: a linha A. Contratação, aditamento e operações de crédito. A linha B. Concessão de garantias. A linha C. Contratação entre entes da Federação. A linha D. Recebimento de transferências voluntárias. Inciso 2. Serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Inciso 3. Serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo, observado os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública. Inciso 1. Aplicar-se-á exclusivamente: a linha A. As unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional enquanto perdurar o referido estado de calamidade. A linha B. Aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Inciso 2. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Parágrafo 3º. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União, com amparo no disposto do parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária alteração dos contratos de garantia e de contra-garantia vigentes. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real, baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Parágrafo 3º. Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e das entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: inciso 1, harmonização e coordenação entre os entes da Federação; inciso 2, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução de gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal.
Inciso 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, de que trata esta lei complementar. Normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. Inciso 4. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º. O Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho.